Agora são 8 horas e 36 minutos, né, e você está aqui com as notícias mais relevantes e aquilo que mexe com o nosso dia a dia. Aí eu cheguei ontem num lugar lá e falei assim, eu queria comprar alguma coisa, me dá o seu CPF. Eu falei, espera um pouquinho, por que eu tenho que dar um CPF? Não, não quero dar mais, mas se tiver CPF tem um desconto, não sei o quê, etc, 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 etc. Sou obrigado ou não? Bom, tem vantagens ou não? Doutor Stefano Pinheiro Ferri, que é especialista em direito do consumidor, está aqui conosco. Doutor Stefano, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço o convite. E aí, doutor Stefano, essa história então aí, se eu der o CPF, eles me dão desconto. Se eu não der o CPF, eles não me dão descontos. Exatamente, Heródoto. E para a gente entender, né, se é legal ou não uma empresa como as farmácias fornecerem o CPF, a resposta, como muita coisa no Brasil, é depende. Primeiro ponto, a farmácia só pode solicitar um CPF para um consumidor se for expressamente informado qual a finalidade do uso daquele documento, né? E além disso, tem que ter transparência total. Então, consentimento e transparência são fundamentais para a gente saber se essa solicitação do CPF é legal ou não. Agora, doutor Stefano, porque pode servir também para futuras ações de marketing, de venda e por aí afora, não? Exatamente. Inclusive, essa questão de exigir o CPF para oferecer desconto no primeiro momento, no meu entendimento, parece um consentimento viciado, né, Heródoto? Porque imagina hoje, com uma inflação tão alta, os preços tão altos de medicamentos, então a pessoa ela acaba se sentindo compelida a entregar o seu CPF para ter um desconto no determinado medicamento. Então, me parece sim uma prática abusiva, e além dessa questão, como você bem pontuou, isso pode ser utilizado a mensuração desses dados para práticas de marketing, o que as pessoas têm muito medo, né? Num cenário hipotético, por exemplo, vamos imaginar que esses dados sejam compartilhados com planos de saúde, isso pode eventualmente prejudicar os consumidores, né? Então, existe sim esse receio por parte das pessoas. Doutor Stefano, qual é a responsabilidade de quem fica com o meu CPF? Ele tem alguma responsabilidade sobre isso ou não? Tem sim, Heródoto. Em primeiro lugar, a empresa que solicita um documento pessoal como o CPF, ela tem que comprovar que houve o consentimento expresso do consumidor. Então, esse é o ônus da empresa. Ela tem que fazer a prova, num futuro processo, por exemplo, de que ela colheu esse consentimento de forma livre e expressa. Esse é um primeiro ponto, uma primeira responsabilidade. Em segundo lugar, a gente vai agora para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A empresa tem que comprovar que o consumidor ficou ciente de qual finalidade seria utilizada para esses dados. Ela é responsável também por eventuais vazamentos de dados. Então, se a gente imaginar que uma farmácia coletou vários dados pessoais de consumidores e ela foi vítima de um ataque, por exemplo, esses dados vazaram, certamente ela tem responsabilidade por isso. Agora, doutor Stefano, e se eu me recusar a dar o CPF, eles podem também se recusar a me dar o desconto? Exatamente, essa é uma questão muito interessante, porque como a gente falou agora há pouco, né? A pessoa ela acaba se sentindo naquela situação compelida a oferecer o seu documento pessoal para ter um desconto. Agora, a prática de obrigar o oferecimento do CPF para só então dar o desconto, ela é sim uma prática abusiva, porque você está viciando o consentimento do consumidor, né? Então, não me parece razoável que uma pessoa que simplesmente ofereça um documento pessoal tenha acesso a um desconto e aquela pessoa que exerce o seu direito, né, de resguardar a sua informação pessoal não possa acessar a mesma condição. Então, eu acho que isso vai gerar muito questionamento e pode acabar, como muitas outras questões, desaguando no judiciário, né, Heródoto? Mais uma questão para as pessoas acabarem tendo que resolver no judiciário eventualmente. Pois é. Agora, doutor Stefano, é curioso, nós estamos tomando como exemplo as farmácias. Mas eu acho que hoje dificilmente você entra para comprar qualquer coisa que as pessoas não peçam o seu CPF. Não, Exatamente. Não só o CPF, o e-mail também, né, está presente em tudo. isso, Toda compra que você vai fazer na internet. E isso exatamente. acaba, com certeza, sendo objeto de práticas de marketing, muitas vezes abusivas, né? Quem nunca passou o seu número de telefone, por exemplo, ou colocou o seu e-mail para fazer uma compra e logo na sequência não começou a receber
várias ligações, vários e-mails daquela mesma empresa. Então é uma situação muito delicada. Ainda mais se a gente considerar a quantidade de golpes virtuais que acontecem no Brasil, né, existe o risco de criminosos terem acesso a esses dados e praticarem um golpe, né, muitas vezes envolvendo pessoas idosas. É sim uma questão delicada que tem que ser olhada com cuidado. Agora, do outro lado também as empresas é o seguinte, sem essas informações a gente muitas vezes não pode vender, a gente não tem certeza se o outro lado realmente é a pessoa que é o que diz que é. Por isso ela exige CEP, exige o CPF, exige o e-mail, como você citou, e outras informações pessoais. Exatamente. Eu acho que quando a gente fala do ambiente digital, por exemplo, isso é mais presente, né? Então, se você vai fazer uma compra por meio de um site, você tem que colocar ali as suas informações. Se você vai abrir uma conta num banco, você tem que apresentar todos os documentos. São serviços mais sensíveis, né? Agora, você entrar numa loja e comprar um sapato e ter que ser obrigado a fornecer todos os seus dados pessoais, eu acho que isso acaba fugindo um pouco do bom senso, né, Heródoto? Sem dúvida. E a gente espera que isso não vai parar lá no Poder Judiciário, que já está topetado de ações, hein? Exatamente. E como muitas outras questões, isso acaba acontecendo, né? Como a gente não tem muitas vezes uma situação, uma lei muito clara, então igual essa questão de oferecer CPF nas farmácias, por exemplo, depende muito do caso a caso. Se houve consentimento, se não houve, se o desconto é abusivo, não é. Como não existe uma métrica muito bem definida, quem acaba decidindo essas questões é o judiciário no caso a caso, né? Então, a gente já tem milhões de ações e a gente torce para que isso não seja mais um motivo para forçar a ineficiência do judiciário, né? Já se ocupa com tanta coisa recentemente. Sem dúvida. Doutor Stefano, muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos. Doutor Stefano Ribeiro Ferre é especialista em direito do consumidor, conversando conosco. Portanto, e aí está uma explicação muito clara, não só de farmácias, não só de rede de drogaria, mas de comércio de maneira geral. Dá desconto, então, contra você ou eu, qualquer um, fornecemos, então, o CPF.